Fala pessoal, sobre os formatos de arquivo é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Você já ouviu falar sobre STL, G-Code, OBJ? Quando o assunto é impressão 3D, você fica meio perdido quando escuta essas siglas? Calma! Nesse vídeo eu vou te explicar de forma bem simples e direta quais são os formatos principais utilizados na impressão 3D e para que eles servem e qual que é a diferença entre eles. Se você está começando nesse mundo, nesse universo 3D, ou até mesmo se você já imprime algumas peças e nunca entendeu o que são esses termos, fica comigo até o final, porque nesse vídeo o seu conhecimento vai mudar e vai mudar a forma como você enxerga todo o processo de impressão 3D. O meu nome é Samuel e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e pensa naquele comentário top, quente, para engajar o nosso querido Mr. Algoritmo. E roda a vinheta. Antes de falar dos formatos em si, é importante entender que na impressão 3D tem um fluxo de etapas. Primeiramente, tem a modelagem 3D, que você cria ou baixa um modelo digital. E depois tem o fatiamento, que é o slicing, que é o software que transforma esse modelo em instruções para que a sua impressora, que é a terceira parte, a impressora imprime, obviamente, né? É uma máquina que ela segue essas instruções e constrói camada por camada durante essa etapa, que vai utilizar um formato de arquivo diferente, independente dele seja G-Code, OBJ, e esse é o fluxo completo. Cada etapa dessa utiliza um formato do arquivo diferente, e é por isso que existem extensões como STL, OBJ, 3MF e o G-Code. Vamos falar então sobre o formato STL, que é o mais comum. O STL ele foi criado nos anos 80 pelo 3D Systems, que a gente já citou aqui no canal, e até hoje ele é o padrão mais utilizado em impressão 3D. E o que ele faz especificamente? Ele armazena apenas a geometria da superfície do modelo 3D, e ele usa pequenos triângulos para formar uma malha de uma peça. E ele tem algumas vantagens, por exemplo, ele é simples e universal, ele é compatível com praticamente todos os programas de fatiamento, né? O Orca Slice, Bamboo Studio, Ultimate Cura, e ele é ideal para compartilhar modelos. Mas ele tem algumas limitações, por exemplo, ele não guarda cores, ele não guarda textura, material, ele guarda apenas a forma. E em modelos complexos, o arquivo ele pode ficar um pouco pesado, porque ele precisa de muitos triângulos para detalhar essas superfícies curvas. Por isso, o STL ele é ótimo para protótipos, peças técnicas e também para a maioria das impressoras FDM de resina. Mas se você precisa de mais informação dentro desse arquivo, você vai precisar colocar esse arquivo em outros formatos. O formato OBJ e 3MF, além do STL, eles existem e vêm ganhando bastante espaço. Eles são parecidos com STL, porque eles armazenam a geometria, né? Mas só que eles armazenam também cores, texturas e o tipo de material usado. Ele é muito utilizado em design de jogos, em animação, mas também em impressões 3D, que você precisa ter várias cores e várias texturas também. O 3MF, que é o 3D Manufacturing Format, ele é mais moderno. Ele foi criado pela Microsoft em parceria com empresas, né, do setor 3D, e diferentemente do STL, ele guarda tudo num só pacote, que é geometria, cor, textura, informação de material e até configuração de impressão pode ir por esse arquivo. A vantagem é que você não perde informação no processo e esse arquivo ele costuma ser mais leve ainda e organizado. Então o 3MF ele é muito bom. Embora, enquanto isso, o STL ele domina, né, a internet, né, os fóruns, ele é o rei. O 3MF ele tá crescendo muito, viu, gente? Principalmente em impressoras mais avançadas, com os fluxos mais profissionais, tanto em resina quanto em impressões de filamento, né? E existe também o arquivo G-Code. Mas antes de falar do G-Code, nós vamos falar da Loja 3D, a patrocinadora desse canal maravilhoso. Nós estamos gravando uma loja 3D e se você quer utilizar todos os formatos de arquivo, você precisa ter uma boa impressora 3D. E onde que você consegue boa impressora 3D com 2% de cashback em toda a loja, mais um treinamento de 40 minutos gratuito, mais assistência na sua venda com os vendedores que são aptos e praticamente especialistas em impressão 3D? Onde que a gente acha isso? Na loja 3D. Então o link está aqui na descrição com alguns modelos, né, onde você pode utilizar esses formatos de arquivo e boas compras. Venha para esse universo 3D através da Curso 3D, é lógico, mas também com parceria da loja 3D. Agora voltando a falar do G-Code, esse é um formato de arquivo que ele é um modelo 3D. Ele é um conjunto de instruções que a sua impressora 3D entende. Então
Então, depois que você importa o seu STL ou 3MF para o seu Slicer, como Cura, Bambu Studio, Opera Slicer, Prusa Slicer, esse software ele fatia o modelo e ele gera esse código G-Code. Esse arquivo ele é basicamente uma lista com comandos como mover o bico para tal posição, extrudar tantos milímetros de fatiamento, definir temperatura de bico da mesa, velocidade de impressão, ou seja, o G-Code ele é a receita do bolo que a sua impressão leva para a máquina. Sem ele, a sua impressora 3D ela não sabe o que fazer. E detalhe, cada impressora 3D tem pequenas diferenças de G-Code, por isso é sempre importante configurar corretamente o perfil da sua máquina dentro do Slicer. Se você quiser mais exemplos disso, na descrição nós temos cursos de impressão 3D dos mais diversos tipos e você pode entrar aqui para o nosso time de makers estudiosos. Então, resumindo, o STL ele guarda a forma da peça, ele guarda os pequenos triângulos poligonais. O OBJ ele é um pouco mais além, ele guarda textura, cor. O 3MF ele é utilizado nas impressoras 3D mais comuns e o G-Code ele guarda as instruções para a impressora executar e transformar aquele seu modelo em realidade. Então, agora você sabe a diferença entre uma coisa e outra. Vamos organizar esses arquivos, né, e colocá-los de maneira precisa para que a sua impressora, né, e a sua impressão 3D, a sua criação, crie forma de maneira ordenada e de maneira incrível. Eu sei que você, a partir desses conhecimentos, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Se por acaso esse vídeo te ajudou, não deixa de entrar na nossa página de cursos, viu, gente? A gente oferece cursos das mais diversas áreas de conhecimento, não só impressão 3D, mas também negócios 3D. E a gente está numa qualidade incrível pedagógica, né? A gente tem um material didático robusto, tradução, né? Intérprete de Libras e muito mais. Meu nome é Samuel, siga Cursos 3D nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e tchau!